Tava pensando sobre um negócio, eu queria ver se vocês também notaram isso, né? É muito comum você na internet ver várias pessoas falando sobre relacionamentos. E relacionamentos amorosos, eu quero dizer. Então, como chegar em mulher, como ter melhores relacionamentos, como conquistar pessoas, como ser um marido, namorado, namorada, esposa melhor, né? Como reatar com o ex, e cara, e você vai colocar uma variação que você quiser e puder imaginar sobre esse assunto. Você vai encontrar as pessoas falando a rodo. Muito pouco eu percebo sendo dito sobre amizades. Muito pouco eu percebo sendo dito sobre como ser um amigo melhor, como fazer melhores amigos, como de fato criar um grupo de pessoas, né, e encontrar essas pessoas nas quais você está disposta a matar e morrer por, entendeu? Uma comunidade que seja realmente um grupo de pessoas que sejam realmente como irmãos de batalha, não irmãos de sangue, mas irmãos de vida, assim, mais ou menos. E eu não sei se é porque a gente vive num mundo tão hipersexualizado que, cara, qualquer tipo de relação que não tenha algum cunho sexual não é compreensível para as pessoas, então você sempre... Eu lembro de crescendo eu vejo as pessoas falando que o Sam e o Frodo, né, do Senhor dos Anéis, que eles eram gays, porque eles eram fisicamente, né, muito próximos, amigos, se abraçavam, não sei o quê, e falavam coisas que eram né, doces um pro outro, assim, também. E, cara, ou você vê aqueles memes que são, tipo assim, cartas entre amigos no século XVII, assim, o cara falando, nossa, que, pô... Meio que falando coisas que, pô, as pessoas hoje falariam, talvez, pra um parceiro romântico, assim. Mas não com cunho sexual, mas com, tipo assim, cara, é como se fosse uma alma irmã separada, né? Aristóteles dizia que uma boa amizade é uma mesma alma em dois corpos diferentes, alguma coisa assim. Dois corpos com uma mesma alma, sabe? E as pessoas falam muito pouco sobre isso, né? Então a gente tem uma dificuldade nesse mundo, nesses tempos de hoje, de conceptualizar amizades e também, ao mesmo tempo, uma certa de uma... é óbvio como que isso deve ser feito, entendeu? Ninguém questiona essas pessoas. Pouca gente questiona, tipo, será que eu estou sendo um bom amigo mesmo, de verdade? Né? E então, chegamos ao título desse vídeo, né? Eu sou um amigo ruim e talvez você também seja. Porque isso é uma coisa que eu tava pensando esses dias, cara. Será que eu não sou um amigo tão bom quanto eu imaginava que eu era? Será que eu não sou um amigo tão bom quanto eu gostaria de ser? Será que minhas habilidades sociais não são piores do que eu imagino que elas sejam? E é uma reflexão que é legal da gente fazer, cara. Então, a minha primeira pergunta, na real, assim, a minha primeira questão que eu queria fazer é que eu percebo que, né, o que eu vou falar agora, a partir de agora, é tudo sobre mim, né, e talvez você também seja um pouco como eu, né? O que eu percebo, cara, é que muito dessas inadequações, dessas meio que cagadas, assim, que as pessoas fazem, ou que eu... Né, esses problemas que eu tenho, que eu percebo em relação a ser um amigo melhor, tem relação com a arrogância, né? Eu acho que se a gente for elencar qual que é o pecado mais perigoso que uma pessoa pode ter, é a arrogância, ou né, a mãe de todos os pecados, o orgulho, né? Orgulho, arrogância, porque ele te impede... Ele faz com que todos os outros apareçam e ele te impede de ver que você está fazendo alguma coisa errada, entendeu? Porque você acha que você não jamais faria alguma coisa errada. Mas pra mim, eu consigo perceber que se eu tiver que elencar o maior, qual que é o pecado que é mais presente na minha vida, eu diria que é a arrogância, eu diria que é o orgulho. Isso se traduz de uma forma interessante, porque a pessoa orgulhosa, ela não é uma pessoa que ela está... que ela de fato se acha melhor do que os outros, mas ela é uma pessoa que desesperadamente tenta parecer melhor que os outros, ou seja, ela é sempre um negócio que vem de um lugar de insegurança. Isso é uma coisa que eu via muito em mim quando eu era mais novo, assim, quando eu olhando para trás das memórias, sabe? Aquele cara que tava sempre sempre falando meio arrogante, se achando demais, porque no fundo era um jovenzinho com muitas inseguranças. E até hoje eu percebo que existe ainda um negócio desse, talvez seja uma das coisas aquele tipo de coisa que você vai passar o resto da vida, né? Lutando contra, né? Porque cara, a gente é assim, o ser humano é assim. Tu resolve uma merda, aparece outra, e tu resolve outra merda, volta pra primeira. E aí, cara, talvez as coisas que você precisa escutar hoje são as mesmas coisas que você precisava escutar há 5 anos atrás, e vão ser as mesmas coisas que você vai precisar escutar daqui a 5 anos. Então, todo mundo tá passando por algum tipo de problema, independente de qual ele seja um problema físico, mental, espiritual, relacional, ou o tempo inteiro ou vários deles ao mesmo tempo também. É bem possível.
E eu percebo que isso vem de uma vontade minha de se sentir fodão, de se sentir foda, de se achar inteligente, de ser visto como um cara foda, entendeu? E o que isso acontece é que quando eu entro nessa pira, né, eu começo a ter muita vontade de falar. Eu gosto de falar, você já deve ter percebido. Eu tenho um canal no YouTube, eu tô há 3 anos e meio, quase, né, esse ano eu vou fazer 4 anos que eu estou falando, gravando vídeos na internet, falando. Eu gosto de falar, né? E aí, às vezes, eu percebo que eu tô falando demais, eu tô falando demais sobre mim, né? E eu tô sempre voltando e referenciando a mim, né? Eu tô sempre... que o assunto chega, eu falo sobre como eu faço as coisas, como eu vejo as coisas, como eu penso nas coisas. E eu acho que isso eu percebo que isso talvez ele né, faz eu parecer um... Talvez não. Eu percebo que isso talvez me faça parecer um pouco narcisista, né? Ou que... eu acabo até sendo rude várias vezes, né? Mal educado várias vezes por interromper as pessoas. Além de que isso é uma coisa que cria no outro um sentimento de que a pessoa não importa, porque você tá sempre falando sobre si mesmo. Você tá sempre tentando mostrar que você é melhor, né? É o famoso one-upper. Existe esse termo em inglês, o one-upper. Ou seja, tudo que a pessoa te fala, você fez melhor. A pessoa fala assim, pô, cara, fiz uma viagem muito legal para a praia tal. Ah, é mesmo, cara? Eu fui pra... Pô, esses tempos também eu fui pra tal praia. Então, tipo assim... Não, tá, que se foda, mas eu tô falando sobre a minha viagem, sabe? É tipo, meio que foda-se a sua praiazinha merda, eu fui numa praia mais legal. Ou assim, aquele negócio de ficar tentando ser o mais fudido, entendeu? É tipo, pô, cara, eu tô, né, eu comi pão com ovo de almoço hoje. Ah, é mesmo, cara, eu não como há 3 dias, né? Então tá sempre tentando, o cara tá sempre tentando parecer melhor, parecer mais, algo mais do que o outro, entendeu? E é difícil você criar amizades verdadeiras com isso, porque você acaba se tornando uma pessoa que é difícil de conviver. Se você tá sempre certo, se você tá sempre, se você nunca erra, se você sempre é o melhor, cara, é insuportável, entendeu? É difícil, porque todo mundo vê que não é. Todo mundo sabe que não é, e você sabe no fundo que não é também. Mas por essa vontade de querer parecer uma coisa que você não é, você afasta os outros, né? Isso talvez também, né, essa questão da arrogância e da insegurança, como elas andam de mão dadas, é muito forte, né? Porque às vezes a pessoa, ela não percebe que ela tá fazendo isso, primeiro de tudo, ela não acha que isso é um problema por causa da, né? Pô, por que a pessoa... Ela vai e ela tem uma conversa com o outro, e ela se sente bem com a conversa, porque ela tá falando sobre si mesma, e ela tá, né, sempre mostrando como ela tentando mostrar como ela é foda. Mas ela não faz a outra pessoa se sentir bem. Ela não, de fato, demonstra um interesse no outro, cara. Isso é uma coisa que eu percebi esses tempos também, que eu olhei um dia, eu tive essa tava de boa, sentado assim, o cara, puta, e eu vi essa pergunta na cabeça, porra, qual foi a última vez que eu realmente prestei atenção em alguém? E eu faço essa pergunta pra você mesmo. Qual foi a última vez que eu realmente prestei atenção em alguém que tava falando comigo? De verdade. Que eu realmente me interessei por uma pessoa de verdade. Não que eu me interessei pra ver o que eu poderia adicionar, ou que eu me interessei porque eu queria alguma coisa dessa pessoa, ou porque eu me interessei porque... qualquer outro assunto, porque eu sou obrigado, porque, sei lá, é o seu chefe. Cara, quando foi a última vez que eu realmente falei com algum amigo, ou com alguém, e eu estava realmente demonstrando interesse genuíno na pessoa? E não em como que eu pareço em relação a essa pessoa. E não como eu sou, e eu como sou visto por essa pessoa. Entende o que eu quero dizer? E quando a gente passa a pensar nessas coisas, é uma reflexão, é uma coisa extremamente desconfortável de fazer. Eu posso garantir pra vocês. Esse vídeo, ele está sendo quase fisicamente doloroso de gravar. Porque é parte do negócio da arrogância. Você não quer admitir dos seus próprios erros, das suas próprias falhas, das suas próprias inadequações e vulnerabilidades. Isso é parte desse negócio, entendeu? É como que é como é, entendeu? E é desconfortável de fazer esse processo, mas é um processo que ele é necessário, né? Você só consegue resolver os problemas que você consegue nomear. O mal ele só existe se você consegue perceber que ele existe, né? Então você tem que trazer à luz, você tem que tirar da noite e trazer para a luz para que possa ser examinado, para que ele possa ser visto, né? Então algumas resoluções assim que a gente pode falar, que a gente pode fazer, se você é também como eu, né? Se você também percebe em você esse mesmo problema que eu vejo em mim, é você tentar, por exemplo, falar um pouco menos de si mesmo e pensar, né? Eu sei que pode ser um pouco esquisito, mas não fale sobre você, a menos que te perguntem, né?
ninguém se importa de verdade, assim. Tipo, você não tem nada tão interessante assim pra dizer. Você não precisa soar interessante o tempo todo, né? De novo aquele negócio da insegurança, né? Às vezes a pessoa ela acha que ela tem que soar interessante o tempo todo. Caso contrário, ela não vai ser valorizada, ela não vai, os outros não vão achar que ela tem algum valor. Os outros não vão achar que ela serve pra algo, que ela é uma pessoa que vale a pena ter, que é uma pessoa que não pode ser facilmente abandonada, entendeu? É tipo, você tá sempre mostrando que assim, não me abandone, porque eu valho a pena, eu tenho valor, olha que conta eu sei, olha que quão inteligente eu sou, olha que as coisas que eu sei fazer, que eu já fiz, entendeu? Então, não fale sobre você, a menos que te pergunta, e tente ativamente ser mais interessado no outro, cara. São duas coisas simples, mas que são difíceis de aplicar, entendeu? E uma coisa que pode acontecer quando você começar a fazer isso, é que você vai se questionar se você tá fazendo a coisa certa mesmo, né? Se você está realmente se interessando pelos outros e sendo, né, bom, melhor amigo, ou se você tá só querendo parecer um melhor amigo e só fazendo aquilo porque você se sente bem com o feedback dos outros. Eu acho que isso é um papo de doido. Eu acho que isso não é um questionamento que a gente tem que realmente se fazer, entendeu? Porque, cara, no fundo, foda-se. Se você tá sendo gentil porque você se sente bem sendo gentil, ou porque você é gentil porque você é gentil. Entende o que eu quero dizer? Se você dá esmola pra um mendigo porque você se sente bem, e se você dá esmola pra um mendigo porque você quer dar esmola pra um mendigo, cara, o fato é, você deu esmola pro mendigo e talvez ele vai pegar aquilo ali e conseguir comer alguma coisa decente. Ou conseguir comprar uma coisa pra tomar, entendeu? Uma água, alguma porra assim. Ou encher o cara de cachaça também. Que, pô, sei lá, deixa o mendigo também, deixa o mendigo beber. Pô, sei lá, ficar regulando o que o mendigo vai fazer com o dinheiro. O cara tá fudido na rua, tu ainda quer. O cara tá fudido na rua, não pode nem tomar uma cachaça. E eu em casa quero tomar uma cachaça, não deixa o mendigo beber também. Pô, coisa de doido, né? Puritanismo contra o mendigo, coitado. Então fica a minha reflexão aí, galera. Talvez você não seja um amigo tão bom quanto você imagina. Da mesma forma que eu não sou um amigo tão bom quanto eu imaginava. Então vamos, né, fazer essa resolução de tentar ser um pouco melhor todos os dias, tá certo? Então vejo vocês na próxima e tchau.